Fala, rapaz, tudo certinho? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei aí em que horário você está ouvindo / vendo isso. Pra quem tá ao vivo na Twitch, olá. Estamos aqui, eu, o Mestre Pedroca e o Azecos, pra poder fazer o primeiro episódio de estreia do podcast e o RPG, onde a gente fala sobre várias coisas e quem sabe a gente fala sobre RPG também. Azecão, e aí, tudo bom? Mestre Pedroca, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Uma honra inenarrável ser o convidado da estreia de um podcast, programa, live, vídeo chamado E o RPG? RPG, hein? E o RPG? Cara, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. A gente já trocou tantas ideias, já jogou junto, mesa junto, mestrando, narrando, e um pro outro, e a gente nunca tinha tido um papo assim, né? Não, é verdade. One-on-one não. A gente fez um Mestres do Dungeon, mas tava eu e o Roxo. Tá certo. Mas a gente fez um só eu e tu? Não, teve um só nós dois, que foi um rolo dado que acabou flopando, a gente teve que cancelar em cima da hora. E aí tava eu e tu. A gente falou, vamos falar então de campanha de nível épico. Foi o Mestre do Dungeon que a gente falou. E agora estamos na campanha de nível épico. Pô, a gente poderia reassistir esse Mestre do Dungeon pra ver se a gente faz o que a gente tava falando, né? Tipo... Falamos tanto, né? Quem sabe ou não, então né? A gente não assiste e, tipo, fica na boa, assim, tipo, pra não ver e falar. Eu falava pra fazer isso, né? Pois é, não tô fazendo. Ainda mais eu que sou mestre, né? Porra, eu não tô fazendo esse negócio, né? Pois é, vai ser desse jeito aí mesmo. É isso aí, foda-se. Gente, então, esse programa, como muitos outros aqui da live, do YouTube, enfim, a gente tem um apoio, né? O kind support from Elgato. Então, Elgato, obrigado pelo suporte, pelos equipamentos, por todo o carinho que vocês trazem também. E pela loja Mithril. Então, vocês podem fazer exclamação Elgato pra encontrar os produtos incríveis da Elgato para a sua stream, e também exclamação Mithril para dados, camisetas, inclusive camisetas de Skyfall RPG. Só seguir nos links aí que é muito nóis. E você pode participar do clube de assinaturas que tem vários perkzinhos a mais. Um deles é a possibilidade de fazer perguntas antecipadas para o nosso convidado. E no final desse episódio eu falo quem é o convidado da semana que vem. A gente vai estar sempre anunciando com uma semana antes, pra vocês terem tempo aí de criar o hype e tudo mais. Azecão, cara, de cara. Não vou nem entrar com essas conversas básicas de tipo, há quanto tempo você joga, essas coisas, porque acho que isso aí as pessoas encontram. O que eu quero saber é, qual foi o momento que você, Luiz, olhou e falou, caralho, velho, eu vou fazer live de RPG, foda-se. Em que momento que isso aconteceu? Isso foi, cara, eu acho que novembro, dezembro de 2013. Eu comecei... jogando no canal do Gruntar, eu acho que foi julho, agosto de 2013, que foi a primeira mesa, pelo menos relevante, que teve na Twitch, com câmera, com tabletop, né? Já tinha um pessoal que fazia, a gente chegou a ver, ouvir, mas era sem câmera, era galera zoeira o tempo todo, não era um jogo para ser transmitido, era um jogo que o cara de repente estava fazendo no Skype dele e ele botou na Twitch. Então foi a primeira mesa em português, porque nos Estados Unidos já tinha isso. E a gente começou a jogar. E aí eu tava muito tempo sem jogar. Eu tava, vamos lá, 2013, cara, eu devia estar uns 8, 7 anos sem jogar RPG. Então eu mudei muito de cidade, né? Na época, a última vez que eu tinha jogado, eu morava em Jaraguá do Sul. Aí quando eu mudei pra Joinville em 2007, eu continuei jogando, porque é uma cidade próxima. E quando eu vim pra Curitiba, aí não deu mais pra ficar fazendo esse bate-volta pra jogar no fim de semana. Eu acabei, quando eu vim pra cá, acabei não voltando a jogar, não encontrando o grupo. E não tinha a funcionalidade de jogar online do jeito que tem hoje. E aí, quando surgiu, né, a chance de jogar no Gruntar, eu comecei a jogar. E... isso eu já falei em várias lives, né, e podcast e tudo mais. Quando eu tô só narrando, eu tô com vontade, eu deu vontade de jogar. Quando eu tô só jogando, me dá vontade de narrar. Então começou a me dar o comichão de narrar, de querer contar história, de querer criar, porque aí começa a folhear os livros de novo, aí dá, caraca, isso aqui, quero fazer isso aqui. Não, aí tu começa a montar personagem, porra, essa região de Forgotten é tão foda, vou mostrar uma paradinha aqui, aí vai indo, e assim, isso, né, quando você vê já foi. E aí, como eu já tava jogando ao vivo, live na Twitch, no canal do Gruntar, falei, cara, eu vou jogar virtual no Roll20, mas se eu vou jogar e vai ser virtual, cara, já vou fazer pra streamar esse troço, já vou preparar o overlay, já vamos fazer esse negócio também. Gostei desse troço de jogar com o público, que é uma experiência muito diferente, você jogar com pessoas te assistindo e comentando no chat, interferindo, né, de uma certa forma na história.
opinando, palpitando, criticando, elogiando. Então é uma experiência muito doida. Eu lembro o primeiro jogo que eu fiz no Gruntar, né? Era o primeiro jogo de todos nós, porque o Gruntar tinha um grupo de amigos que ele já jogava e eles jogavam presencial no Rio. Mas, cara, cada um morando numa ponta diferente do Rio, era a maior função para os caras se encontrarem. E aí o Gruntar falou, cara, eu quero jogar online. Então foi a primeira vez online de todo mundo, a primeira vez em live de todo mundo. Então, cara, eu não sabia o que esperar. Então, como eu tava entrando na campanha naquele momento, então meu personagem não entrou logo de cara no jogo. Demorou, sei lá, 1 hora pro meu cara aparecer. Então, tu teve aquele momento de ficar só observando, né? De ficar, tipo, aguardando um momento pra parada acontecer, assim. E aí eu fiquei assim, cara, a galera tá assistindo, a galera tá comentando mesmo. Porque a gente tinha essa dúvida se as pessoas iam gostar de assistir outras pessoas jogando RPG. A gente não tinha a menor ideia. A gente tinha uma ideia, porque lá fora o pessoal já fazia isso e tinha um público moderadamente alto. Mas a gente não tinha essa certeza. Então, foi muito doido, né? Começar a fazer o roleplay do meu personagem e a galera comentar no chat, esse cara é isso, esse cara não sei o que lá. Então, esse feedback ao vivo do público é muito maneiro. E eu queria ter essa experiência como narrador. Então, foi mais ou menos novembro, já devia ter uns 3, 4, 5 meses que a gente tava jogando lá no Gruntar. Eu falei, cara, vou fazer. E aí o Gruntar me ajudou muito, né? A entender como é que funcionava a stream, a Twitch, configuração, como é que fazia tudo, como é que fazia para capturar câmera e tudo mais. E aí eu fiquei uns meses preparando o overlay, a aventura, e aí em fevereiro de 2014 a gente começou a jogar o Rolo Dado. Isso que eu ia perguntar. Já foi a primeira o Rolo Dado. Já foi o Rolo Dado. O que significa que desde então o Rolo Dado não só é o teu carro-chefe, como é também o teu conteúdo mais antigo. Tipo, inegavelmente é a parada que você tá fazendo há mais tempo, não? Sim. Pode crer. Não, a minha primeira... Para não dizer que foi minha primeira live, eu fiz um par de lives de Hearthstone para testar, ir ao vivo e ver como é que é. Então eu lembro que eu apertava a live, corria no quarto da minha filha, que tava no notebook lá, para ver como é que era a experiência do cara que tá assistindo, né? Porque na época o meu PC não ia dar conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, streamar e assistir a live, e largura também de banda, enfim. Então eu corria lá, fiz umas 2 lives para testar, e aí foi o Rolo Dado. Então fiz meia hora de live no total, só de apertar o botão, ver se tá funcionando, ver como é que tá. Mas o primeiro dia de live foi o Rolo Dado. O primeiro dia teve um monte de problema, a live caiu, PC não aguentou. Teve o primeiro e não tinha, né, na época não tinha nem como sonhar em gravar ao mesmo tempo no PC, porque o PC era muito rudimentar. Então o que tem hoje no YouTube, episódio 1, parte 1, é exatamente o que veio da Twitch. É o que tava lá, o cortado da Twitch tá lá, com problema, a câmera caindo. Do jeito que foi ao vivo é como tá no YouTube. E você acha que as pessoas engajam no Rolo Dado hoje assistindo pelo, tipo, YouTube, ou você acha que a pessoa vê, tipo, sei lá, ela tá vendo ali o ao vivo, ela fala, porra, quero saber mais sobre isso, e aí ela começa a assistir, ela dropa, tipo, tu consegue entender como é que um novo público entra no Rolo Dado? Você acha que não tem público novo, é só a galera que já assistia? Como é que tu percebe hoje em dia o público novo entrando no Rolo Dado? Hoje em dia, eu não sei se tem muito público novo. Eu acho que vindo novo... Tem muita gente que vem da Twitch. É porque o Rolo Dado, cara, são 8 anos de Rolo Dado. Com momentos e momentos, né? Teve época que a gente fazia jogo semana sim, semana não. Tem época que a gente fica 1 ano sem jogar, né? Então... a gente ficou agora, esse ano, ficamos de fevereiro a maio sem jogar. Então tem momentos distintos na campanha de quase 100 episódios, 8 anos, troca de jogador, enfim. Então tem alguns momentos. Eu percebo, vamos lá, os primeiros anos do Rolo Dado, vinha muita gente nova do YouTube. Muita gente nova. Hoje eu não meço nem acompanho tanto. Mas eu lembro que tinha muita gente que descobria a Twitch porque ele tinha... Não era o Rolo Dado, o cara descobria a plataforma. A plataforma, Twitch, porque ele viu o vídeo e aí a partir disso ele catou... Isso. Caralho. Aí eu botava os links, e aí o cara começava a me seguir no Twitter, no Facebook, e daí o cara vinha e aí tinha muita gente que criava conta na Twitch pra assistir o Rolo Dado. Isso o pessoal falava no chat.
De, puxa, olha, eu criei minha conta pra assistir o Rolo Dado porque eu vim do YouTube. O YouTube sempre foi o melhor garoto propaganda do Rolo Dado. Então, sim, eu acho que não só pro Rolo Dado, né? Acho que todo bom streamer entende que a plataforma... A gente vai falar sobre... Eu tenho uma pergunta específica que fizeram sobre isso, que é bem boa, mas é inegável, né? Pra gente que faz stream de tipo RPG, o nosso maior garoto propaganda é o YouTube, né? O que acontece, eu acho que hoje, o cara que de repente cai no Rolo Dado, ele olha, caraca, maluco, 97 episódios, cara, não vou topar esse negócio não. Deixa eu pegar uma outra série, capaz do cara assistir um outro jogo meu no meu canal de 3, 4, 5, 10 episódios, do que ele entrar numa maratona zen de assistir 97 episódios. Eu sei que é pesado, eu faço isso, você deve fazer, por exemplo, Netflix, você olha, pô, sabe o que a galera tá falando? Ih, caraca, 7 temporadas dessa série, mano. Nem fudendo, meu irmão, nem fudendo. Não vou entrar nessa Quem tem tempo hoje pra 7 temporadas de episódio de 40 minutos? Não tem. Então, eu acho que hoje, menos do que há 3, 4, 5 anos atrás, pela quantidade de episódios. Então eu acho que é um público que já acompanha desde o início, ou aquele cara que realmente meteu a cara, maratonou. Eu tenho feedback de bastante gente que fala, cara, maratonei o Rolo Dado. Tô chegando, os comentários no YouTube, a galera, tipo, quando eu vejo, né? O cara no episódio mais recente, ele fala, pô, eu tô no 82, tô chegando. Então o pessoal gosta de acompanhar a série e o cara vai assistindo. Mas, inegavelmente, o Rolo Dado só teve o destaque que teve na Twitch lá em 2014, 15, 16, né? Quando a gente fomos Gruntar e eu fomos os primeiros a fazer isso na Twitch, por causa do YouTube. Se eu não tivesse postado no YouTube, provavelmente o Rolo Dado não ia ter o alcance que ele teve e a relevância que ele teve lá no início. E isso também tem a ver com uma questão de plataforma, né? Querendo ou não, os vídeos da Twitch eles são mais perenes, né? Ou seja, eles expiram depois de um tempo. Você não consegue manter também o vídeo pra sempre aqui, o cara não consegue assistir para todo sempre, né? O cara acha que tem que ter o status específico de afiliado ou de parceiro pra poder manter o vídeo por um tempo, caso contrário, o VOD vai pro saco, né? Tipo, não consegue manter pra sempre. Eu acho que isso é hoje, na época dava pra fazer, tanto é que eu mantive. Eu tenho o Rolo Dado episódio 1 parte 1, tá na Twitch. Eu, por exemplo, não tenho os de Skyfall segunda temporada, por exemplo. E é recente, né? Se eu fosse contar com, tipo, YouTube... Se eu não fosse não contar com o YouTube, eu teria perdido. É que eu peguei a parceria com a Twitch, eu acho que em julho de 2014. Foi rápido. Então, é que na época também era outro mundo, cara. Twitch, principalmente o Twitch Brasil, era outro planeta completamente diferente. Eu não tinha todos esses critérios definidos, com roadmap certinho, era muito do contato, então eu consegui o contato do community manager da Argentina, The Ard, gente finíssima, eu sou muito grato ao The Ard, porque ele é um cara que, na época, o community manager do Brasil meio que andava pra mim, pra vários outros streamers. Eu consegui o contato do Ard e falei, Ard, me dá uma ajuda, tá? Olha o meu material, Media Kit, não sei o que. Ele falou, pô, cara, você tá fazendo um conteúdo maneiro, diferente pra caramba, cara, não, vou acelerar aqui. E foi mais ou menos assim, eu tava no Skype com ele dá uma olhada aí, dá um 5 no teu canal. Apareceu isso, apareceu. Não, então beleza, dá 10 minutos vai aparecer o botão da parceria aí pra você. Tipo, hoje a Twitch não é assim, não é você falar direto com o community manager e o cara ter acesso pra liberar, botar em produção a tua parceria, não é tão fácil. Não é tão, e nem deve ser, tem que ser um processo mais cadenciado, porque senão depende muito do contato pessoal. Mas eu consegui a parceria muito rápido, então eu acho que também tem isso, né? Na época a Twitch tinha essa possibilidade de você poder cortar e gravar o vídeo. Não dava pra cortar na época, era o vídeo inteiro. Até que eu acho que o episódio 1, parte 1, tem 20 minutos de countdown na Twitch. Foi o que deu pra salvar. Mas o YouTube certamente trouxe muita gente. E o inverso também aconteceu. O cara que assiste a live, né? E isso deve acontecer contigo. A galera no Twitter pergunta quando que vai pro YouTube? Porque eu não ouvi de assistir ao vivo. Quando é que vai pro YouTube? Então também tem isso. O cara que tá acompanhando ao vivo, para permanecer acompanhando ao vivo, ele vai lá e assiste o episódio que ele perdeu. Sim, e aí tem uma dinâmica de passagem de uma plataforma para outra, né? O cara sai da Twitch pro YouTube, do YouTube ele assiste um pouco, quem sabe ele pega ao vivo, talvez ele não assista tudo, então ele volta pro YouTube pra poder pegar a segunda parte, e assim vai indo. Ainda nesse tópico de rolo dado, assim, tu achava, quando você chegou num certo ponto da campanha, eu vou chegar a 100 episódios? Você já tinha um final pensado? Tipo,
Pra poder estruturar bem a pergunta. Em qual momento que tu olhou pra campanha do Rolo Dado e falou assim, tá, beleza, eu sei pra onde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar. E em que momento que tu tava, tipo, não, eu tô mestrando, tem um conflito regional, vamos ver pra onde vai. Houve um momento em que houve uma virada? Como é que é? Assim, o momento em que eu decidi por 100 episódios foi o início da pandemia. Que aí eu voltei, né? Eu tava muito tempo parado sem fazer live, voltei, comecei a pensar novamente no Rolo Dado, e era episódio 82, mais ou menos. Negócio assim. E aí eu falei, cara, já tô no 82, eu preciso... Aí eu fiz um planejamento, falei, cara, eu preciso de mais uns 8 episódios pra fechar a campanha. Pô, isso vai dar quase 90. Eu falei, cara, mas se vai dar 90, eu vou pro 100. Ué, por que eu vou parar 10 com mais, 90 né? episódios? Vamos fazer 100, porque é um número bonito, fica cravado e tal. Então, a gente consegue conteúdo para poder fazer a campanha durar até o episódio 100. Então, isso foi cara, sei lá, abril, maio de 2020, quando eu voltei a jogar mais o Rolo Dado, fazer mais stream. Mas teve um momento, né? Eu sempre pensei no final do Rolo Dado para onde eu queria levar a campanha. Muito, muito do início, né? Eu tive desde o início a ideia de que tinha um mastermind por trás das coisas mundanas que estavam acontecendo, que era um cara que estava unificando células do culto do dragão, porque eu li muito, inclusive estava falando hoje meus material de RPG, que eu estou vendendo meus livros, então algumas coisas vêm à baila. Então, meu material do culto do dragão, entendeu? Isso aqui foi a base que eu usei. O Rolo Dado era uma campanha presencial que eu comecei a jogar em 2004, eu acho, com outro grupo. Tá. Joguei, sei lá, 5, 6 sessões e a gente parou de jogar. Mas eu sempre tive essa ideia de fazer uma campanha do Culto do Dragão, que tem um cara mastermind por trás da parada toda. Originalmente era o Galdor que ia fazer esse papel no Rolo Dado. Eu imaginava, era uma pergunta que tinha aqui. Se o vilão da campanha inicial seria o Galdor, né? E eu chutaria que... No Rolo Dado, não. Não era? Eu achei que fosse. Não era, porque o Galdor, no Rolo Dado, na campanha original também, mas eu não tinha tão claro isso lá atrás. No Rolo Dado, eu sabia que ele era um agente Zentarim. Tá. E que o Zentarim era o grupo antagonista do culto. Então é meio que eu quis botar o grupo auxiliando um adversário do culto, para fazer o grupo em direção ao culto, combater sem saber o culto e ajudar o Zentarim. Então essa dicotomia entre, né, essa dualidade entre Zentarim e culto, ela tá presente na maior parte da campanha, nem sempre eu tô dando foco para isso. Mas essa briga, inclusive, tá presente agora. Tá presente agora, bem claro. Bem claro. Inclusive, bem claro. Spoiler desse último episódio que a gente jogou, mas no portal apareceu Darkhold, por exemplo, né? Tipo... Darkhold tá presente desde o início do Rolo Dado. Darkhold aparece no grupo. Desde o início, é verdade. O Galdor manda eles irem pra Darkhold entregar um baú. 3 baús, na verdade. 3 baús, E eles, né... Então eu sempre soube, no Rolo Dado eu sempre soube que o Galdor não é pra ser o vilão final. O Galdor surgiu, cara, não sei se tem Galdor aí, vai ter Galdor. O Galdor surgiu minha inquietude de querer fazer coisas diferentes, de testar coisas diferentes. Na campanha original, o Galdor, ele era um mercador gordão, bonachão, gente boa, fazia os maracutaia dele, mas ele não era um FDP. E pro Rolo Dado eu falei, não, esse cara vai ser FDP. Então o roleplay dele inicial já foi, veja bem, olha, meus amigos, sabe, aquele cara que não confia, não vai comprar um carro usado do Galdor. Sim. E já fiz no primeiro episódio, eu lembro do feedback do chat, galera, cara, esse cara é suspeito. Eu falei, beleza. Então meu roleplay foi no caminho certo de gerar suspeita com relação ao contratante. Mas a ideia não era ele ser o vilão. Mas aí uma hora eu falei, cara, quero fazer uma coisa diferente. Pô, e se o Galdor atraísse o grupo? Vamos atrair o grupo pra quê? Ah, sei lá, cara, pra levar uma carga. Que carga? Eu não sei, cara. Eu vou botar uma carga qualquer, cara. É personagem nível baixo, entendeu? Mete umas armadilhas mágicas lá e bota o terror nos caras, eles nem vão abrir. Eu nem preciso saber o que tem direita. E se abrir, vai ter poção, item mágico, não sei o que, coisa necromântica. Bota uns negócios, né? Meia em Hell que justifica a viagem até a Darkhold. Então, ele não, né? E aí, quando ele envenena o grupo, aí ele virou, né? Foi muito. E muito por causa da reação do Gruntar. Eu tava reassistindo o episódio. O Gruntar ficou muito bolado de ter sido traído, de ter um envenenamento. Desde então, ele não come em campanhas de RPG, né? Não come, não bebe nada que dão pra ele e tal. Mas isso eu acho que é um ponto muito, muito, muito positivo, assim, tipo.
o que você fez foi dar uma resposta ao que os jogadores estavam trazendo de resposta à sua narrativa, né? Então, o Galdor é o que é, não pelo seu planejamento só, mas por causa da reação deles. Isso é muito RPGístico, né? Isso é muito Mas a minha ideia, tanto é que nesse arco, né, que eles estão levando os baús, eles param numa caverna para entrar na verdade, quando eles encontram um personagem da Cervo Alto, quando a Medira entrou na campanha, ela entrou trazendo missão. Tô precisando de fazer isso aqui, vocês me ajudam? Ajudam. Eles entram numa caverna e eles deixam os cavalos para fora. Então eu já sabia que o culto estava seguindo o grupo à distância, para saber o que era o que eles estavam levando, o que os Zentarim estavam levando para a Darkhold. Então, quando eles saem dessa dungeon, teve um combate e tem cultista e tem Zentarim morto do lado de fora. Então, a minha ideia sempre foi, né, esse embate entre culto e Zentarim. E aí eu pensei, cara, como é que eu posso fazer uma nova traição sem o grupo desconfiar? Aí aparece a Silíria, num momento dando item mágico, né, beleza? Mas aí, ali, eu já sabia que ela era a mastermind da parada toda. Sim, você já tinha isso bem claro em um planejamento futuro. Até por causa dos itens mágicos e tal, você usa isso depois bem direto, né? Bem direto mesmo. Mas a ideia era a Silíria ser a vilã final da campanha. Essa era a ideia inicial. Teoricamente, o episódio passado era pra ter sido o último episódio do Rolo Dado, o episódio 97. Sim. Porque a construção do Samaster e do Bane, aí entraram outras forças um pouco mais cósmicas também, né? Bane foi uma feliz coincidência, porque no final do primeiro ano do Rolo Dado, eu resolvi pegar algumas coisas da lore oficial de Forgotten e apresentar para o grupo numa reunião do Elminster com arpistas, porque eu queria saber o que eles iam fazer a seguir. O que é essa segunda temporada do Rolo Dado? Aí eu dei 3 missões possíveis e o Elminster falou, vocês escolhem o que vocês querem. Não lembro exatamente o que era ir pro Well of Dragons, era ir pra Divifuldura, onde estavam sendo feito Dracosters, ou ir matar um determinado dragão. Aí o grupo, cara, Well of Dragons tem dragão a gente não quer encarar porque nós estamos level alto, então vamos pra Divifuldura, que foi a segunda. Aí eles vão pra Berdus, que daí depois eles passam pra Divifuldura, onde estavam sendo feitos Dracosters. Mas nesse momento eu falei lá no episódio 20 e pouco que o Bane estava de volta andando na Terra. Pode crer. Porque isso é lore oficial, né? Depois que ele perde o panteão dele pra Ciri, que ele volta como um avatar e fica tentando reconstruir os Zentarim, uma força, blá blá blá, pra poder reconquistar o seu lugar no panteão. Então eu plantei isso lá atrás sem muita, né, expectativa. Quando eu, em maio de 2020, falo sobre o Rolo Dado chegar até o 100º episódio, eu já tinha isso claro pra mim. Tanto é que eu tenho um vídeo no meu YouTube, né, que eu falo o futuro do Rolo Dado, né? O que é o futuro do canal. E quando eu falo sobre o Rolo Dado, eu falo isso. Bane tá andando no mundo. Não esqueçam disso. Então eu meio que chamo a atenção pra esse fato que é de muitos anos atrás, porque eu resolvi resgatar isso como parte desse arco adicional que eu fiz do Samaster. A ideia original era a Silíria trazer o Samaster para ser meio que um capacho dele. Quando eu percebo, né, que, puxa, eu quero fazer uma campanha muito mais épica do que só matar a Silíria, então aí eu fui construindo o Samaster aparecendo com o dragão, com o Dracolite dele, blá blá blá, inventei um monte de coisa, mas para dar um peso maior para ele do que para ela. Eu quis meio que fazer que Silíria foi aquela que tentou se dar bem e se deu mal. Ela tentou chamar um cara para ser o capacho dela e ela virou o capacho dele. Que aí ele ganha esse status e aí ele tem aspirações muito maiores do que só ser um líder do culto, de dominar o mundo, né? O cara quer concretizar a profecia, que é a lore oficial também, de que os dragões mortos governarão o mundo. Então, o cara que já foi morto 2 vezes, volta, era Lich, voltou num ritual Meia em Hell pra ser o grande governante do mundo e da porra toda. Que é mais do que só um plano maligno, tipo, vamos dominar o mundo porque nós somos malvados, né? Isso traz uma camada mais também pro culto, né? O culto se torna um antagonista muito mais concreto. E, de certa forma, também, pros jogadores, existe uma superação do Zentarim nesse ponto, né? Tipo assim, superamos o problema do Zentarim por agora. Temos que lidar com o culto por agora. Depois vai ter outro problema que a gente vai ter que lidar em seguida. Então, criam-se, tipo, camadas e mais camadas de problemas que precisam ser resolvidos, né? Esse é um ponto interessante da campanha. Ora eles estão batalhando, lutando contra o Zentarim, ora contra o culto, né? Isso eu sempre quis deixar esse dilema na mão do grupo.
Se você fizer isso, então teve esse tipo de desdobramento, né? Eles acabaram encontrando, né? A Darkhold estava sendo invadida pelo culto, os Zhentarim resistindo, o grupo do qual fazia parte o pai da Cervo Alto, o Nordic, estava numa espécie de resistência interna lá, dando um suporte interno, e eles vão e matam esses Zhentarim e matam o Nordic, e com isso eles meio que ajudam o culto a tomar Darkhold. Então, se Darkhold tá na mão do culto, é porque o clã do Machado matou muitos Zhentarim lá dentro, facilitando a vida do culto. Sim, exatamente. E aí cria-se de novo um ecossistema de problemas ali colocados. Tem uma pergunta que fizeram, inclusive uma pergunta que fizeram no clube de assinantes do Catarse, exclamação Catarse, só entrar no clube de assinantes, mas que é uma pergunta que eu sei que é um tópico talvez até delicado, que é, e a HQ do Rolo Dado, senhor Azecas? Existe o plano morreu, cara, a campanha não, primeiro? Morreu ou não morreu, eu quero muito fazer a HQ do Rolo Dado, eu sei que a gente vai precisar de muitas adaptações, leia-se reduções de história, de arcos, mas eu sei muito bem o que eu posso cortar do Rolo Dado integralmente, episódios inteiros que eu não preciso botar na HQ para contar essa história, né, do clã do Machado saindo de um grupo de aventureiros em Iriabor e de repente lutando contra criaturas semideuses, né? Eu vou precisar cortar muita coisa, mas eu tenho essa ideia. O que acontece é que a gente está com o projeto do Pact, né? E o Pact toma todo o meu tempo em termos de produção de conteúdo voltado para RPG, para, né, não digo nem stream, mas de escrita, de análise, de poder pensar, de poder criar. Hoje, Pact of Dragons é o que está na ordem do dia. Então, mas eu penso, assim, a HQ do Rolo Dado, cara, não é um negócio que eu penso para os próximos 3, 4 anos. Eu acho que é um negócio mais futuro, quando eu tiver, uns outros projetos meus tiverem já entrado em produção, como Patch e outras coisas também, eu poder olhar e falar, pô, beleza, agora eu vou tirar esse ano para me dedicar a HQ do Rolo Dado. Aí a gente vai fazer roteiro, eu vou ter que reassistir muita coisa, eu vou ter que preparar, vou ter pessoas que entendam de como fazer esse tipo de transposição, artista, né, tem que fazer a arte, a medir, não sei se a gente precisa de mais gente para fazer, precisa ter uma editora, então eu sei que tem um trabalho grande a ser feito e precisa de dar uma atenção dedicada para isso, então não é algo que eu possa prometer para daqui 3, 4 anos, mas sim tá no meu, cara, na hora que eu pegar a HQ do Rolo Dado, porque é o produto do produto, né? O Rolo Dado é um produto, uma mídia audiovisual, mas pegar e transformar isso numa HQ, que é uma outra mídia, que é um negócio que eu adoro de paixão, vai ser muito maneiro. Então, sei lá, é como se fosse a foto da família, entendeu? Na noite de Natal. Uma coisa é você vivenciar o Natal, outra coisa é você ter aquela foto para recordar, para falar, puxa, que legal. É meio que isso, né? A experiência da gente ter passado por uma campanha tão longa, ela por si só já é uma recompensa pessoal minha muito grande, de cara, toquei um negócio desse, é um projeto meio doido. Lá atrás falasse pra mim, tu vai jogar 100 episódios, você tá doido. Sem jogo, cara. Sem sessões de jogo. Você tá doido. 100 de 4 horas, porra, caralho. Tá louco, não vai rolar. Eu vou jogar uns 20, 30 no máximo. Então, poder ter passado pela experiência, depois ter isso codificado, condensado numa HQ, eu acho que vai ser um negócio muito foda. Mas não é um negócio pra agora, nem pra daqui a 2, 3, 4 anos. E a gente tocou no Pact, acho que essas coisas, de certa forma, elas andam juntas, assim. Pact of Dragons, no momento que saiu, já mostrou que é uma qualidade foda. Pra quem não conhece, o Pact, ele é um cenário para Dungeons & Dragons 5ª edição. Os autores, corrija-me se eu estiver errado, é o Azecos, o Gruntar e o Boi. Então são vocês 3 que assinam. O Beholder. E o Beholder. São 4, então. É verdade, tem o Beholder. E o Pact, ele é um cenário que propõe novas experiências de jogo. Então, diferente de alguns outros cenários que só trazem o lore, vocês estão trazendo classes diferentes, subclasses diferentes, classe nova, tem, né, raça nova e tal. Mas, assim, se eu tivesse que resumir, o que é Pact of Dragons, assim? Por que é Pact of Dragons? Por que Pact? Por que Dragons? Uma premissa inicial do Pact e que veio das primeiras conversas que eu tive com o Boi, né? Porque o Boi é o cara que teve a ideia original e ele me chamou para entrar nesse projeto, para fazer um cenário. Depois a gente trouxe o Gruntar e depois a gente trouxe o Beholder também. Entendi.
Então, uma das primeiras coisas que a gente pensou foi, cara, falta cenário com foco em dragão. Pô, o nome do jogo é Dungeons and Dragons. E a gente vê cenários que tem muito dungeon, mas não tem nenhum dragon. Ou não tem nenhum nem outro. Cara, falta dragão. Mas, pô, dragão, mas tem Dragonlance. Aí essa é a questão. Cara, mas tem um cenário chamado Dragonlance. Tá, mas aí é daí que vem o resumo do que a gente quis com o mundo focado em dragões. A gente não quis fazer dos dragões do pack aquele dragão clássico que é o monstro que fica no fundo da montanha, dormindo em cima do loot, esperando o aventureiro ir lá e matar ele. Cara, os dragões são poderosíssimos. Eles são magos, eles são criaturas imortais, eles se organizam em conselhos, são inteligentíssimos. Pra ficar dormindo em cima do loot no fundo da montanha, acumulando loot porque ele quer ficar dormindo. Pô, essa é a visão tolkieniana de 100 e tantos anos atrás. Cara, uma criatura inteligente. Pensa num ecossistema com um dragão num ecossistema. Cara, ele é a raça dominante de tudo. Todo mundo vai comer na mão dele. Ele é predador de qualquer outra raça. Então, aí a premissa é, o que aconteceria no mundo governado e dominado pelos dragões? Porque o foco não é humano, é elfo. Não, isso aí é subalterno, com muitas aspas, né? Mas não é tão poderoso quanto o dragão. O que aconteceria se um mundo se desenvolvesse em torno dos dragões? Raças inteligentes, raças que inventaram no Pact, nós fizemos com que eles fossem os inventores da magia, descobridores / inventores da magia. Como é que isso mexe na economia, na sociedade, nas interações, nas organizações? Como é que funciona uma cidade humana dentro de um cenário onde os dragões são muito presentes? Dragões e seus counterparts, né? Os draconatos, os harashi, que são os nossos kobold, mas eles são dracônicos, são reptilianos. Então, como é que funcionaria essa sociedade? Então, isso é uma premissa do Pact. Uma premissa do Pact of Dragons. Mas por que Pact? Na lore, os dragões eles estavam tão poderosos, que eles resolveram criar universos paralelos. E ao criar universos paralelos, eles cometeram um erro e eles criaram um universo aonde habitam criaturas que são extremamente antagônicas aos dragões, extremamente poderosas e, de certa forma, no linguagem de jogo, counteram os dragões. Então, eles criaram um universo e abriram uma passagem para esse universo, e as criaturas passam pro plano material e começam a destruir tudo. E os dragões, caraca, meu irmão, fizemos merda. Como é que a gente faz? Eles começam a combater essas criaturas e eles descobrem que para poder... eles conseguem fechar essa brecha, e para manter isso fechado, eles precisam de quantidades absurdas de Sequia, que é um tal metamágico que só existe na terra dos humanos e dos dragões. Alguém precisa ir lá, minerar, refinar e mandar quantidades colossais para os dragões para eles poderem manter esse portal fechado, poder bloquear o acesso dessas criaturas, os Shadrats, ao plano material. E eles falaram, cara, a gente vai precisar desses anões para sempre. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles cuidando dessa extração e a gente cuida aqui do portal. Vamos forjar um pacto com esses caras, para esses caras fornecerem isso para sempre, e a gente para de atacar eles, e a gente para de tratar eles como criaturas subalternas. Então, um líder dos humanos, ele forja, através de uma intervenção dos elfos, os elfos intermediaram essa negociação, e esse humano fala, não, beleza, então eu vou botar Sequia na mão de vocês para toda a eternidade. Eu tô contando coisas tentando não dar spoiler, porque tem algumas camadas nessa história que a gente tá querendo deixar no livro. Isso, perfeito. Porque não foi só fazer um pacto. Esse pacto nunca é tão simples assim, sempre tem as entrelinhas, a gente sabe como é que é. Com dragão é mais ainda. Isso, né? Não faça acordo com dragões? Pois é, o cara fez um acordo mais do que um acordo de sangue com o dragão. Ele pagou um preço alto por esse pacto, mas o pacto tá estável há mais ou menos 600 anos. E só que tá com um problema. A Sequia tá acabando. As minas estão começando a secar. Então isso gera dois problemas. Um é o problema do pacto ser mantido. Se os humanos não fazem a sua parte no pacto, por que os dragões vão manter a sua parte do pacto? Porque é mais ou menos assim, vocês são meus fornecedores desse material,
E ao mesmo tempo, eu paro de atacar vocês. O principal ganho dos humanos foi que eles saíram de sociedades tribais, porque eles não conseguiam se organizar. Quando estava uma cidade muito grande, havia um dragão e destruía. Então eles conseguiram florescer enquanto civilização e conseguiram usar a própria Sequoia como combustível para poder automatizar a cidade, sistema de esgoto, iluminação pública, armamento, né, equipamento. A Sequoia muitas vezes funciona como uma espécie de pólvora para disparar projétil. Então eles conseguiram se organizar melhor enquanto sociedade e deixa de ser tribo e vira o Império de Tarsiqua, né, que é a região de Sequoia. E os dragões, por outro lado, eles sabem que eles não precisam se preocupar com esse negocinho mundano, tirar, cavar, minerar para extrair coisa. Cara, deixa essa galera lá cuidando desse troço, a gente tá aqui nos nossos planos mirabolantes, megalomaníacos, fazendo as coisas que a gente quer fazer. Mas a Sequoia tá acabando. Então prejudica a continuidade do pacto, ao mesmo tempo que abre uma possibilidade desse problema que há muito tempo estava selado do lado de lá, os Shadrates poderem passar para o plano material. Então é isso que a gente quis com o cenário, fazer a necessidade mútua de ter um pacto entre dragões e não dragões, de um benefício mútuo, mas que ele está fragilizado agora, e isso gera todo tipo de problema possível, que é justamente o que a gente quer jogar à mão dos aventureiros, é problema para resolver. Porque um bom cenário é um cenário que tem problemas para ser resolvidos por aventureiros, caso o contrário, ele é uma narrativa muito bonitinha, mas acaba ali, né, a gente não consegue progredir além disso. E você sente que existe espaço no mercado brasileiro para RPGs de alta fantasia? Você acha que as pessoas ainda consomem? E por que eu pergunto isso? Assim, a gente percebe hoje, assim, com séries como, por exemplo, a gente tem o Ordem Paranormal, a gente tem séries da Jambô que não são focadas, por exemplo, em RPG medieval e que fazem bons números, né? Tanto de público quanto de vendas. A gente tem uma série de pessoas que começam a buscar third parties, assim, no sentido de, vou jogar RPG de, sei lá, Dragon Prince, vou jogar RPG de Avatar, não necessariamente um Dungeons and Dragons, um Tormenta, alguma coisa... Você acha que o Brasil mantém espaço para esse tipo de narrativa, ou você acha que a gente tá começando a shiftar e teremos de novo né, o momento dark da década de 90 de vampirescos da vida, assim? Cara, eu acho que tem sim espaço, né? Os clássicos, eles são clássicos porque eles são clássicos. As pessoas gostam daquilo que é clássico. Ele só se torna um clássico porque ele teve uma aceitação durante muito tempo, né? O que eu acho é que as pessoas estão indo além do high fantasy. Tá. Então eu acho que é possível manter esse espaço, mas ele não é o único, ele disputa esse espaço com outros estilos. Isso até um pouco do que a gente quer com o Pact. Ele não é um high fantasy, high fantasy, ele tangencia e toca e muitas vezes entra em dark fantasy, porque tem, né, toda essa questão do Shadrates, eles são criaturas que têm poderes muito diferentes do convencional, eles mexem com a psique humana, dracônica também, então tem um lado um pouco cutuliano, quase, que a gente pode dizer. Então a gente tem algumas pitadas, né, de vez em quando não é pitada, realmente tem áreas inteiras que vão ser exclusivamente Dark Fantasy, porque a gente sabe que só aquele High Fantasy tolkieniano, ele já, eu não sei se tem todo esse espaço, pode ter ficado batido. Então a gente tem o lado do D&D High Fantasy, mas vai ter esse lado Dark Fantasy. E eu acho que o público eu gosto disso, que o público tá aprendendo a gostar de coisas novas, gostar de ambientações novas, problemas novos, né? Esses problemas de ter que salvar o mundo, eles são legais, mas de vez em quando a gente quer ver o problema de, cara, eu quero salvar o meu bairro, eu quero evitar a minha família de ir a bancarrota, entendeu? Eu não quero que minha família, meu pai que foi um nobre rico, ele não pode ir à falência. Então eu vou fazer um negócio estranho para poder ganhar dinheiro para a família não ir à falência. As pessoas estão querendo ver esse tipo de problema mais mundano que soma, né? Eu acho que daí também vem, por exemplo, não vou dizer um ressurgimento, mas um interesse renovado por Cyberpunk, que é um cenário criado anos 80, 70, que teve altos e baixos, mas que de, sei lá, alguns anos pra cá, 5, 6, 7 anos, culminando até com o próprio videogame, voltou a recuperar um espaço, né, com o Blade Runner 2049, volta a aparecer e expõe para um grande público, e as pessoas passam a gostar disso também. Então, respondendo objetivamente, eu acho que tem espaço para High Fantasy, mas eu acho que tem que ser uma High Fantasy diferente. Se você vai criar
Middle-earth, vai criar a Terra-média com outro nome, com elfos, anões exatamente iguais àqueles clássicos tradicionais de tantos anos atrás, eu acho que o público já pode estar meio cansado disso. De certa forma, a gente tem hoje em dia um público muito mais politizado, assim, não que isso seja, assim, eu não tô dizendo polarizado, tô dizendo politizado mesmo, um público muito mais envolvido hoje também com questões sociais, com questões de âmbito social maiores, né? Você acha que isso vara no RPG? Tipo, o que eu quero dizer com isso? Assim, antigamente era muito mais comum a gente assistir streams que era um grupo de aventureiros contratado para derrotar uma vila de goblins. Hoje em dia, eles são contratados para derrotar uma vila de goblins, na verdade descobrem que os goblins estão sendo, tipo, massacrados pelos humanos, e você acha que isso produz gera um conteúdo, um tipo de campanha mais interessante, ou você acha que isso começou a gerar, na verdade, o mesmo tipo, um novo gênero de campanha próprio, assim? Não, eu acho que essa camada da preocupação social, da preocupação ecológica, política, eu acho que faz muito sentido tá nas campanhas de RPG, porque é um negócio que o cara vivencia no dia a dia. O cara tá lendo sobre, ele tá debatendo sobre questões sociais, questões de preconceito. E quando você traz um assunto que é do nosso dia a dia na vida real e coloca no jogo, permite você ter esse tipo de discussão no próprio jogo. Então você mostra, e aí você começa a se dar conta de que algumas formas de construir histórias de 20, 30 anos atrás, elas já não são mais tão aceitáveis. Você pode ter um módulo de D&D básico de 30 anos atrás que era pilhar, matar, destruir Vila de Goblin. Se você pega uma aventura dessa e tenta colocar para um grupo de jogadores hoje, esses jogadores podem não querer jogar. Ou eles vão jogar de uma forma tão diferente que o mestre vai aproveitar as 2 primeiras páginas do módulo de aventura e vai jogar fora todo o resto, porque eles vão sair completamente do esquadro da aventura. Então eu vejo com muitos bons olhos isso. E no final, toda produção de conteúdo, seja livro, seja revista, seja vídeo, seja curso superior, qualquer produção de conteúdo, está imerso na teia social, no que está acontecendo na sociedade. Então eu acho muito difícil dissociar as questões sociais que estão no nosso dia do RPG. RPG só vem até aqui porque a partir daqui é só questão social. Eu acho que não tem mais. Eu gosto disso, eu gosto, principalmente dentro do RPG, que é um jogo cuja premissa, ou uma das premissas, é botar o jogador para pensar. Pensar na estratégia de combate, pensar no roleplay, pensar em como que ele vai abordar um determinado NPC para um determinado objetivo, como é que ele vai consumir informação via investigação. Então você botar o cara para pensar também numa camada de preocupação social, ecológica, econômica, eu acho que dá uma camada a mais de complexidade que traz um sabor diferente, e eu gosto. Eu gosto de ter jogos que me fazem pensar nas decisões do meu próprio personagem. Poxa, e se fosse eu no lugar do meu personagem, né? Como é que eu lidaria com isso, né? Então eu acho que isso é demanda também do público. Eu sei que tem pessoas que vão ter uma linha mais purista, que falam que não pode, RPG tem que ser isso aqui, mas cara, o jogo evolui, linguagem evolui, a maneira de pensar das pessoas evolui, altera, então cada vez mais a gente vai ver espaço para esse tipo de abordagem para RPG. E assim, você tem uma vivência de trabalho, e eu falo isso porque eu e você não somos exclusivamente produtores de conteúdo, a gente tá imerso em um ambiente corporativo até, né, assim, tu atua até mais do que eu, né. Você percebe que isso é uma tendência no mundo corporativo também, assim, e que isso começa a aparecer em outros locais, ou não, porra, isso é uma parada do entretenimento, cara, tipo assim, no entretenimento a gente vê essa preocupação, no mundo corporativo isso não existe, porque você trabalha com treinamento de equipe, você trabalha com coaching também, né, individual, mas também coletivo, você trabalha com intervenções bem pontuais em grandes grupos, né, em grandes corporações, e você acha que essas questões aparecem nisso também, nessa reflexão, ou não? Isso é uma parada de quem tá no privilégio do entretenimento. Porque querendo ou não, o entretenimento é um privilégio, mas isso é exclusivo daqui ou não? Como é que você percebe essa relação, cara?
Não, tem essa preocupação. Eu vejo cada vez mais o mundo corporativo, né? Porque aí eu tenho que fazer uma grande ressalva, né? Porque a gente fala mundo corporativo, parece que é uma única coisa. É mesmo que a gente fala, cara, esse cara é youtuber. Cara, deixa eu te falar pra você, YouTube, você tem cara que faz videogame, você tem cara que faz videocast, você tem cara que faz tutorial, tem gente dando aula, tem gente fazendo, tem um monte de... O termo youtuber é uma simplificação de um universo muito grande. Mundo corporativo é uma simplificação, cara, de empresas grandes, pequenas, empreendedores individuais, pequenas empresas, startups, grandes conglomerados, com diferentes níveis de entendimento e percepção de causas sociais. Então, eu vejo uma progressão concreta das empresas nesse sentido. A questão é que, muitas vezes, a progressão de igualdade de gênero, de né, não ter, por exemplo, diferença salarial de acordo com gênero ou com cor de pele, com qualquer outro critério, tem vezes que são genuínos interesses de promover justiças e causas sociais das empresas, mas de vez em quando tem uma pressão por resultado, e já está mais do que provado que você ter equipes diversas, você pagar as pessoas de forma igualitária, isso gera melhores resultados. Então, quando a empresa começa a experimentar pelo lado, por exemplo, que é o terceiro viés, que é marketing, eu faço uma ação pequena e boto na mídia para mostrar que eu estou fazendo, veja o que eu estou fazendo, né? O cara faz um negócio pequeno e faz um puta marketing. Quando ele vê que na prática isso começa a dar resultado na última linha do balanço, está trazendo mais dinheiro para a empresa, então começam a vir mais ações nesse sentido. Então talvez não por motivos nobres, muitas vezes não por motivos nobres, mas as empresas estão evoluindo porque estão vendo que isso faz sentido racional, no sentido financeiro da coisa. De novo, empresas são feitas de pessoas. Então, quando você tem pessoas que têm essa consciência, estão genuinamente envolvidas, imbuídas de querer promover boas causas, as causas corretas, a empresa acaba fazendo isso. Pode crer. Então, puxa, eu tive, por exemplo, uma experiência minha, né? Eu fui diretor de RH. Na empresa onde eu fui diretor de RH, a gente teve um problema de um menino trans que não se sentia confortável de ir em nenhum dos banheiros. E ele estava indo num banheiro de uma outra empresa, de um andar diferente que não era o nosso. Quando isso chegou no meu conhecimento, eu falei, cara, como é que a gente lida com isso? Porque eu não posso obrigar, mas eu preciso garantir a regra do prédio. Então, porque a regra do prédio você só pode funcionar, só pode ir no banheiro do andar da empresa. Isso é uma regra para todos os condôminos do prédio. E aí, conversando com uma pessoa da minha equipe, com um gerente da minha equipe que é gay, eu falei, cara, me ajuda aí. E ele é envolvido com causas, ele falou, cara, vou dar uma estudada nesse assunto, vou te fazer uma proposta. Ele falou, cara, vamos fazer o banheiro trans inclusivo. Vamos. Levei o assunto pro presidente, o presidente conversou com os acionistas, beleza, aprovado, vamos fazer. Então, para resolver um problema prático, a gente acabou promovendo uma prática que não tinha até então, e eu acho que é um pouco dessa vontade de querer fazer a coisa certa, porque a saída fácil era chegar pro menino e falar, rapaz, é o seguinte, cara, você tem que usar o banheiro masculino aqui, ou feminino, ou você escolhe um e você vai usar o que você quiser. Então, não, cara, vamos fazer o que é correto. Então, quando você tem pessoas, como essa pessoa da minha equipe, que, é um cara engajado e trouxe uma solução, e eu comprei a ideia porque era a solução correta, a gente faz a coisa correta. Então, né, o mundo corporativo, no final, ele é feito de pessoas, e tem, muitas vezes, as empresas, as pessoas podem começar por motivos fúteis, vamos chamar assim, ou por motivos marqueteiros, mas isso dá resultado e as empresas com isso começam a andar num caminho mais correto. Mas eu reconheço que ainda tem muita empresa cabeça quadrada e também que só faz coisa marqueteira. Se não é marqueteiro, o cara não faz. Não vai botar anúncio na mídia, não vai botar post no LinkedIn, a empresa não tá isso aí, né? E aí, assim, vem aquela questão que você colocou, assim, no fundo as empresas são feitas de pessoas, né? As pessoas precisam ver resultado, seja ele pessoal ou monetário no fim do mês, pro CNPJ, né, que seja. Né? Tem o CPF de CNPJ, né? A empresa é feita de vários CPFs, mas um conglomerado que gera um CNPJ, né? E assim, quando a gente fala de carreira, o Luiz, né? O Azecos Luiz, você tem uma vivência muito forte trabalhando com coaching, assim. Mas você é o coach old school, né, cara? Você é o coach old schoolzão, assim. Tu vê hoje um denegrir... É isso? Tem gente que tá denegrindo, é isso? Tá certo essa palavra? É isso mesmo?
É isso? Essa palavra, até onde eu sei, ela não é muito bacana, mas que prejudica. Então que esteja prejudicando. Que esteja prejudicando. Tem. Porque assim, não criou-se aquela imagem do coach quântico, né? Enfim. E. Cara, como que um coach, que é um coach que eu sei que é um cara sério que trabalha direito, porra, e aí? Cara, tem alguns pensamentos sobre isso, né? Coaching é um negócio que surgiu nos anos 70 e que veio do tênis. Coaching enquanto metodologia... Mentira, sério? É do tênis. Veio do Tim Galloway, ele era um tenista profissional, ele teve, acho que um rompimento de ligamento do joelho ou tornozelo, não lembro, ele parou de jogar. E ele começou a treinar jogadores. E ele começou a entender que o que atrapalhava o jogador na partida não era o treinamento técnico dele, era o jogo mental que ficava na cabeça do cara. Aí esse cara escreve um livro chamado Jogo Interior de Tênis, que é um guia de treinamento de tênis, mas de treinamento mental. Então, do cara acreditar que ele vai fazer o ponto, ele não ficar duvidando que ele não tem a capacidade. Então, o cara tem que treinar pra caramba o movimento fora, mas na hora do jogo ele não pode ficar pensando no jogo. Ele tem que fazer aquilo pro qual ele foi treinado. Então, o jogo interior de tênis é ele se criticando quando ele erra alguma coisa, ao invés de não se preocupar com o erro e focar em acertar. Porque aí o cara fica, o tenista, no livro dele, o cara fica tão preocupado com eu acho que eu tenho que mover meu ombro assim. Quando o cara começa a raciocinar sobre o movimento que ele tem que fazer e ele erra e ele se critica, o desempenho dele entra numa espiral negativa. E desse manual do treinamento de coaching mental veio o coaching empresarial. O mundo empresarial nos Estados Unidos olhou para esse troço e falou, cara, isso aqui serve para equipe, serve para liderança. É verdade. Então, é o clássico da arte da guerra que é colocado em tudo, assim. A culinária, a arte da guerra. Entendeu? A arte da guerra na culinária, na cozinha. E aí vem, né, nos Estados Unidos, já desde os anos 70, você tem caras que fazem coaching profissionalmente. É claro que evoluiu, se trouxe muita coisa da psicologia, de planejamento estratégico, de qualidade, de neurociência. Então você tem coaches, tem abordagens, tem coaches que vão ter uma abordagem muito mais psicológica, outros vão ter uma abordagem mais pragmática, voltada para qualidade, para plano de ação. Então tem estilos diferentes, tem escolas diferentes que formam linhas diferentes de coaches. Existem duas escolas, basicamente, uma escola norte-americana e uma escola europeia. A escola norte-americana é mais pragmática, é mais plano de ação, a escola europeia é mais holística, olha o ser humano como um todo. Então, dependendo de onde você estuda, você tem abordagens e ferramentas diferentes de coaching. Isso tudo é a disciplina de ajudar pessoas, né? De você ter processos. A minha definição para coaching é que é um processo de conversas estruturadas. É um processo porque é uma série de sessões. Você não tem coaching de fim de semana. Então você faz uma sessão, discute um monte de coisa, o cara sai com tarefas a cumprir para fazer no dia a dia dele, volta para a sessão e debate o resultado. Deu resultado, não deu, beleza, próximas ações. E próximas, e próximas, e próximas. Então o cara tem um profissional com quem ele tem uma conversa estruturada, porque tem método, muita coisa que eu pergunto ou que eu falo pro meu coach, pro profissional que está comigo, tem motivo para eu estar fazendo isso, eu não estou só perguntando à toa, eu estou fazendo ele refletir em prós e contras, em o que está impedindo ele de atingir determinado resultado, por que ele não está fazendo isso, o que ele pode fazer para superar um problema que ele está com um colega de trabalho, com o chefe dele. Então a gente entra nas questões específicas, mas tem que ser um processo, então tem que ter uma sessão, o cara experimenta na prática, volta, experimenta, então isso é método. O que acontece desde o início dos tempos, antes do início do coaching, as pessoas, seres humanos, gostariam de ter soluções mágicas e rápidas e fáceis para os seus problemas. É aquele mercador ambulante que vende o tônico para crescer cabelo infalível. Cara, isso existe desde o início dos tempos. Então, o que acontece o nome coach, por ser um nome em inglês e por terem escolas que muitas vezes vendem os seus cursos como cursos transformadores, seja coach, você vai ficar milionário. Tem algumas escolas que não falam abertamente isso, mas quando você começa a ler o material promocional deles, é mais ou menos isso. Faça coaching, porque o Tim Robbins, o Anthony Robbins é o coach de Bill Clinton. E Bill Clinton paga $150 mil a sessão com Tony Robbins. Cara, esse é Tony Robbins. Tony Robbins é o coach mais famoso do mundo. Sim, Tony Robbins, cara, o Tony Robbins é o Tony Robbins, entendeu? Você não vai fazer uma formação de coaching aí na tua cidade e vai sair cobrando $150 mil uma sessão de coaching. Isso é o Tony Robbins. Mas tem muitas escolas que vendem
o milagre, vendem a profissão milagreira. E o cara que vai atrás do milagre, ele pode ter a tendência a querer vender milagre. Então, tem um pouco das escolas estimularem esse discurso de que coaching opera milagres, praticamente falam isso, que opera milagres. E de um outro lado tem uma demanda de pessoas que querem milagres, que querem tônico capilar que cresce cabelo. Então aí o cara começa a vir com o discurso do assista o meu seminário, faça o cântico, sei lá do que eu tô fazendo, o cântico do sucesso, o mantra, medite, compre o meu livro, a minha camiseta, e você vai ter sucesso na sua vida. Então, aí vem essas abordagens quântico, né? Que, não, você, a física quântica, primeiro que não existe física quântica, né? Existe a mecânica quântica, que é um campo da física, né? A física quântica diz que as coisas vibram, e quando você vibra na frequência da outra pessoa, do teu objetivo, você alcança. Cara, como faz na prática para vibrar os teus átomos de uma forma diferente? Então o negócio não tem uma comprovação mínima que seja para você falar que esse troço é sério. Sim. Mas tem pessoas que acreditam nisso. O problema é esse, é que tem demanda para isso. Você tem oferta porque tem demanda. Então tem gente que tá querendo a solução mágica para os seus problemas. É mais fácil ele querer depositar a esperança no coaching quântico que vai resolver o problema dele, do que ele, por exemplo, ter que superar um trauma, do que ele ter que arregaçar a manga e trabalhar, do que ele ter que se indispor com outras pessoas, do que ele ter que abrir mão do conforto que ele tá tendo hoje para poder batalhar pelo que ele quer. Então é mais fácil depositar a esperança em algo mágico. E de outro lado tem caras que sabem disso e que acreditaram ou que querem acreditar, porque tem cara que acredita nisso, tem coach quântico que acredita realmente no que ele tá fazendo. Mas na prática isso o cara não tem como fazer. Posto isso, como é que eu vejo isso para a profissão? Pensando em mundo corporativo, as empresas, via de regra, sabem separar muito bem joio do trigo. Então, é muito difícil uma empresa contratar um coach quântico para fazer um trabalho com um gerente, porque, cara, as empresas normalmente são pragmáticas, elas avaliam muito bem onde elas estão colocando dinheiro, via de regra. Mas elas não vão pagar um profissional para fazer um trabalho com um gerente, um diretor, um coordenador, uma pessoa, um especialista da sua empresa, se ela não tiver muita segurança de que a abordagem que está sendo utilizada ela é bem feita. Então, tem uma seleção natural do mercado que o cara, quando chega na frente de uma empresa e fala que é coaching quântico, o gerente de RH normalmente vai falar, cara, quântico, pô, cara. Então, normalmente esses caras nem se apresentam para públicos sérios, para empresas sérias. Eles vão ou empresas que não têm pessoas que têm esse tipo de viés de seriedade, ou eles estão vendendo seminários direto, seminários, processos, livros para pessoa física, que é justamente o cara que está querendo comprar o milagre. Então, no mundo corporativo, eu acho que tem é difícil eu dizer que eu tenho certeza, mas eu acredito muito que é difícil um cara desse se criar no mundo corporativo, com esse discurso do tô vendendo milagre, porque na hora o milagre não vem. É o que eu falei do bottom line, né, da linha do fundo do balanço. Cara, você contratou o coach, pagou X mil reais para esse cara para fazer um trabalho, fez um trabalho, melhorou o resultado? Não. Esse troço não funciona, não contrata de novo e não recomenda. Então, no final, existe esse... Prejudica o nome da imagem? Prejudica. Mas prejudica para que público? Para um público pessoa física. Para um público pessoa jurídica, é mais difícil você prejudicar. O que já aconteceu comigo é uma empresa me contratou para fazer um trabalho com um diretor, mas a gente chamou o processo de coaching de mentoria. Porque o diretor tinha uma birra com o nome coaching, do que ele já tinha visto coaching no mercado. Então, a gente mudou a mentoria. Tem semelhanças e diferenças com relação a coaching. Até o que eu fiz com esse diretor foi mais mentoria até do que coaching propriamente dito. Mas a gente teve que mudar o nome porque ele não gostava da palavra. Então, isso é um prejuízo, mas de uma certa forma, que eu faço nem tanto, porque eu trabalho muito mais com público corporativo do que pessoa física. E quando é pessoa física, é uma pessoa que está numa empresa, que me viu no LinkedIn, que tem pessoas em comum, a indicação de ex-cliente meu. Então, é muito raro eu ter uma pessoa do nada que me procura, que não tenha tido alguma referência, que não tenha buscado referência, até porque a linha do que eu trabalho ela é muito corporativa. Eu posso trabalhar, já trabalhei questões, por exemplo, de relacionamento, de qualidade de vida, mas eu acabo tendo mais clientes voltados para o mundo corporativo, então não me prejudica tanto, mas eu sim reconheço
eu reconheço que prejudica um pouco o nome da profissão. E aí a gente entra num tópico que eu acho um tópico bom de discutir, porque eu gosto de problema. Eu sempre gostei. Mas e o coach de RPG? Você acha que é um problema? Você acha que não é? O cara que tá vendendo curso pra mestre, tá vendendo curso pra jogador. Essa foi uma discussão que, até pra contextualizar quem tá vendo, quem tá ouvindo, isso apareceu no Twitter bem forte, porque Twitter, obviamente, é onde tem problema. Se você tá no Twitter, você sabe que é onde tem problema. E começou a aparecer relatos, né, de pessoas que estavam vendo cursos de, tipo, RPG, e aí tinha de tudo, né? Tinha desde gente falando assim, cara, te ajuda a preparar a sua campanha, e gente falando assim, seja depois disso o jogador foda pra caralho que vai revolucionar a mesa. Qual é a tua visão? Porque, assim, eu acho que você, sendo bem sincero, assim, é a pessoa mais gabaritada que eu conheço pessoalmente pra poder entrar numa discussão em um nível mais sincero, assim. Você acha que isso é um problema? Não é? E se existe, aonde é que tá? Eu vou fazer um merchan pra outro cara que é foda pra caralho, que é o Balbi. Eu tive um programa com o Zão, Balbi e eu, Sim. falando sobre isso, sobre o coach de RPG. Foi no Regra da Casa, cara, foi no Café com Dungeon, Foi no Café com Dungeon. Cara, eu vejo com muitos bons olhos, pessoas que têm um conhecimento, uma experiência e estão a fim de dividir isso com outras pessoas. E que ainda, além disso, querem fazer disso algo profissional, cobrando por isso. Cara, eu não vejo problema nenhum de você vender conhecimento. O que eu faço como mentor, como coach, como treinador, é o que o professor faz. O professor faz isso. O professor vende o conhecimento dele. O cara estuda, se prepara, faz uma faculdade, faz uma licenciatura. O cara vai lá e dá aula e ele vende o conhecimento. Na verdade, sendo bem sincero, é o que o engenheiro faz para uma empresa. Ele tá vendendo o conhecimento e a expertise dele. Não? A gente não precisa ir muito além disso. Isso, que é a discussão do mestre profissional. Cara, se o cara é um cara que estudou, se preparou, comprou miniatura, não sei o que, e tá cobrando por isso, beleza, não vejo problema nenhum do cara cobrar por isso. É claro que, né, o resumo lá do Café com Dungeon eu vejo com muito bons olhos os caras que estão a fim de fazer disso uma profissão e fazer disso um trabalho profissional. O problema é a abordagem que o cara usa. É exatamente o que eu acabei de falar sobre coaching, o coach quântico ou coaching processo, seriedade, pé no chão. O cara que fala que você vai comprar o curso dele e você vai se tornar o melhor mestre do universo é uma promessa que ele não tem como cumprir. Então, eu vejo que na vontade, a mesma coisa dos coaches corporativos para o coach e o treinador da RPG. Na vontade de se diferenciar de um mercado que é difícil você vender coisa, coach, cara, não é fácil você sentar na frente do diretor de RH e justificar um investimento pesado que ele vai ter que fazer para te contratar, para você conversar com as pessoas da empresa dele. Você tem que ter método, tem que saber como vender, tem que saber mostrar os cases que você já falou, você tem que ter currículo, tem que ter experiência, não vai chegar do nada e vai sentar na frente de um gestor e vai vender isso. Então, como é difícil vender coaching, muitas pessoas vão para o sentido de querer vender milagres, vender o coaching quântico. No coach do RPG, também tem bastante gente produzindo conteúdo muito bom. E tem muita gente, o Pedroca e eu, produzindo conteúdo de graça. Pro YouTube, de graça pro YouTube. Você não está cobrando pelo conteúdo, você tem uma outra forma de monetização, mas o cara pode ir lá e assistir sem ter que pagar nada por isso, além da internet dele, e computador e tudo mais. Mas o problema é quando esse coach de RPG, ele está vendendo algo que ele não consegue entregar, ou usando uma abordagem que não é o que ele vai usar no treinamento dele, porque ele vai falar, vou te ensinar 10 fórmulas secretas, e chega lá no treinamento dele, ele não ensina nada além de como fazer roleplay e como contar histórias. Então ele prometeu um negócio que ele não vai poder cumprir. Ou ele tá vendendo um negócio que ele vai montar um programa de treinamento, mas que no final não vai dar o resultado que o cara tá querendo, que é se tornar o melhor mestre do universo. Então eu acho que é muito no sentido, né? A minha crítica é no sentido da abordagem que o cara tá utilizando para fazer essa venda. Mas eu não tenho como criticar alguém que estudou, se preparou e que tá querendo vender. E mais, se o cara não estudou, o cara não se preparou e ele tá querendo vender, eu acho que tem um outro balizador que é o público que vai comprar esse treinamento. Porque uma coisa é o cara impulsionar a coisa do Instagram, não sei o que lá, o cara monta uma turma ou vende o curso lá na Hotmart, beleza. Se não for bom, é difícil esse cara continuar vendendo. As pessoas vão acabar falando mal ou não vão falar bem e o negócio desse cara vai morrer ao longo do tempo.
A não ser aquele velho ditado. Você pode enganar algumas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas você não engana todas as pessoas por todo o tempo. Então, uma hora esse cara com essa abordagem né, megalomaníaca de se narrar ou de vender o coaching do RPG dele, esse cara sai fora dessa atividade. Mas eu vejo com bons olhos, mas eu critico a abordagem quando o cara tá prometendo algo que cruza a linha de uma certa ética que não deveria ser cruzada. Sim. E aí entra, assim, querendo ou não, eu acho que esbarra numa questão também que eu acho que é uma questão interessante, que é a questão do modelo, né? Quando a gente começou a jogar, eu e tu, mas que a gente tinha começado a jogar em épocas diferentes, o modelo máximo que a gente tinha era ter visto uma outra pessoa jogar no nosso círculo de amizade. Num evento, talvez, a gente não ia muito além do nosso círculo imediato, né? 1 ou 2 contatos à frente. Hoje em dia a gente tem grandes nomes, né? Grandes assim, exponentes por conta de stream, por causa de vídeo de tipo, YouTube. Aconteceu recentemente, cara. Tipo, eu tô trabalhando de coordenador na escola. Aí veio uma aluna, né, da escola, de 6º ano, e falou, pô, eu queria começar a mestrar, mas eu sei que eu nunca vou mestrar que nem o Selbit. Então, assim, não que o Selbit tenha sido um problema, ele nunca determinou que tem que mestrar como ele ou qualquer coisa parecida. Com certeza você já ouviu isso, eu já ouvi também, gente que fica intimidada por existir um modelo, meus jogadores vão querer ser o Azek, meus jogadores querem que eu seja o efeito Matthew Mercer. O efeito, já tem nome, né? O efeito Matthew Mercer. E que assim, eu acho que o grande problema, o que a gente tem hoje dos cursos, é que os cursos vendem isso, entendeu? Tipo, você vai explodir a mente dos seus jogadores, sabe? Nossa, você vai colocar eles de calças arriadas na sua mão. Nossa, eles vão estar com o coração, eles vão chorar. E isso são efeitos que a gente vê em stream, assim, que não necessariamente também são efeitos necessariamente positivos, né? Tu percebe isso como um parâmetro e um problema, tipo, concreto que as pessoas enfrentam hoje em dia, principalmente por conta de existir esses dois lados, né? Existir o modelo e existir o site, a coisa que vai vender a solução? Cara, eu vejo sim isso como um problema. Né? A gente tenta sempre na interação com a comunidade desmistificar isso, né? Alguém colocou ali, foi o Death Waits, falou a minha dica de ouro pra mestrar, mete a cara e vai. Eu não sei de nada além disso, cara. Cara, o meu primeiro grupo de RPG, ninguém tinha jogado. O narrador não tinha jogado. O tio dele tinha trazido D&D Caixa Vermelha dos Estados Unidos, a gente começou a jogar e nunca tinha jogado. Eu, quando comecei a narrar, eu nunca tinha narrado. Eu só tinha aquele narrador como referência e que era um novato. Então, cara, mete a cara e vai. Porque... E aí tem o outro lado, puxa... Quando eu comecei a narrar, eu falo de mim, eu tinha uma tendência que outros narradores têm, over-preparing. Cara, eu tenho que ter todas as fichas, tudo pronto, não sei o que, tal. E eu acho que esse over-preparing do novato é uma vontade que ele tem de ter segurança de que ele tá no controle do jogo. Porque ele acha que ele precisa ter o controle todo do jogo, mas não precisa, né? Isso a gente já abordou em N programas. N programas, de N formas. Só que isso extrapola pro estilo da narração. Então ele pode se cobrar, do mesmo jeito que ele se cobra ter o over-preparing da aventura, ele pode se cobrar a over-atuação do Matthew Mercer. E aí, se eu não for igual ao Matthew Mercer, o jogo não vai ser tão legal quanto deles. E aí coloca uma barra de expectativa muito alta para ele, que talvez nenhum jogadores tenham. Talvez, pode ter jogador que pode olhar e falar, Matthew Mercer, você não dá 3 numa escala Mercer de qualidade. Tá bom, mas aí, beleza, isso é babaca, né? Mas você não pode, isso é um problema se os jogadores estão esperando todas as aventuras, narrações igual o Matthew Mercer. Mas rapidamente esse jogador descobre, amigo, que você não vai ter o Matthew Mercer narrando pra você todo santo jogo seu. Acho que alguns jogos que você vai ter com o teu narrador, que é o Pedrão da tua rua, vão ser mais maneiros do que alguns jogos que você assistiu do Critical Role, do Pedroca, ou do Azecos, ou do Gruntar. Você vai ter alguns jogos e fala, caraca, por que é mais maneiro? Porque, cara, a vibe combinou, porque o narrador mandou bem, porque você tá ali no jogo emocionalmente envolvido no teu personagem. Então a experiência de jogar ela é diferente da experiência de assistir. E, né, a gente falou isso outras vezes também, né? Você só assistir é uma coisa, você jogar é outra, você jogar com o público é outra coisa diferente. Então, eu acho que a gente pode, né, as figuras conhecidas podem gerar um parâmetro de qualidade que o narrador pode ficar frustrado e não querer narrar porque ele não vai chegar nunca nesse nível,
Mas a gente também tem um papel nosso de ajudar a comunidade a pensar diferente, né? Puxa, a menina falou, acho que eu nunca vou narrar igual o Selbit. Cara, você não precisa nem narrar igual o Selbit, porque só tem um cara que narra igual o Selbit. O Selbit. Ninguém narra igual a ele, porque o estilo é muito pessoal. Então, você vai narrar do teu jeito e pode ser que os teus jogadores gostem muito mais do teu estilo do que do dele. E no final, é aprendizado, né? Ninguém nasce. Matthew Mercer não nasceu Matthew Mercer. Pedroca não nasceu Pedroca. Então, a gente foi evoluindo e você deve perceber isso tanto quanto eu. Eu, pelo menos, narrando rodado, narrando ao vivo e jogando com outras pessoas, e jogando com outros narradores, cara, eu fui melhorando. Eu percebo a minha evolução hoje com relação ao primeiro episódio do Rolo Dado lá atrás, com relação a jogos que eu narrava na década de 90. Então a gente vai melhorando ao longo do tempo. A gente tem que desmistificar isso, né? Não precisa querer ser Matthew Mercer, você tem que ter o teu próprio estilo, se preocupar em se aprimorar sempre e jogar. Cara, é o mais fácil, Magic joga, é divertido pra caralho. Tu tem bem claro na tua cabeça, tipo, momentos e campanhas marcantes em stream ou em vídeo, que seja, que tipo, que tu olha e fala, caralho, eu lembro muito claramente quando isso aconteceu, isso me marcou, ou esse personagem, ou esse evento, ou esse item mágico, que seja. Tu tem algumas coisas que tu lembra assim para caralho, tipo, eu lembro disso muito forte. Porque eu tenho alguns, eu tenho muito claro na minha cabeça quais são, mas eu não sei se isso é só, assim, porque eu também vivia isso no teatro, eu lembro de algumas apresentações de teatro que eu tive, assim, não, sabe, a peça se faz toda vez igual, né? Apesar de não ser toda vez igual, se faz toda vez igual. Só que eu lembro da cidade, sabe? Eu lembro que, pô, foi a terceira sessão em Lages, sabe? Tem umas paradas assim, e eu fico pensando assim, você também tem isso? Você tem alguns que você lembra e marca, assim? O que você tem? Muitas coisas. Algumas cenas, né, de jogos. O Rolo Dado é inesquecível. E isso que você está citando, isso tem um motivo técnico para isso. Por que isso acontece? Porque é neuronal. Porque o nosso centro de processamento de emoções é um negocinho pequenininho assim no centro do cérebro chamado amígdala. Ele é o centro da decisão nervosa emocional. Sempre que você está com emoções aflorando, a amígdala está sendo acessada no teu cérebro. A amígdala ela fica do lado do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura cerebral cujo objetivo dele é distribuir memória no cérebro. Então ele é o direcionador de memória no cérebro. Então quando você está emocionalmente engajado, o teu hipocampo está sendo acessado e você está gravando mais a memória. Então eu lembro disso, por exemplo, no acidente de carro que eu tive. Eu lembro detalhes absurdos do acidente de carro, porque eu estava emocionalmente engajado. Esse é um negócio de 10 anos atrás. Eu esqueci o que eu almocei ontem de manhã, né? Ontem na hora do almoço. Mas eu lembro da porcaria do acidente há 10 anos atrás. 15 anos atrás. Caralho. Então, e quando você tá no jogo emocionalmente engajado naquela cena, você grava melhor essa memória, né? Seja pra felicidade, seja pra tristeza, seja, enfim... Pô, algumas, né? Tem uma cena do Souza na campanha do Gruntar, né? O Souza era o meu bárbaro humano na campanha do Gruntar. Cara, a gente tá por dentro de um castelo, a gente saiu, já estava invadindo um castelo por baixo, e a gente saiu no courtyard do castelo. E no alto da muralha tinha uns goblins metendo fechada na gente. Eu, bárbaro, né? Corre pra caramba. Cara, eu corri pelas escadas, subi, tinham 3 goblins. Eu barbarizei os goblins. Matei um, matei 2. Eu olhei, falei, cara, eu vou berrar pro terceiro. Berro pro terceiro, o Goblin saiu correndo de medo, né? Porque foi muito assim, tipo, 19, 20. Cara, foi golpes, trucidou um, trucidou outro. Agora eu vou fazer mais não sei o que, era DD 3.5. Vou usar a feat não sei o que pra fazer não sei o que lá. Então, pô, barbarizei os caras. Eu literalmente barbarizei os caras. Eu lembro disso porque foi, tipo, a demonstração do bárbaro enfurecido, botando os inimigos pra correr no grito. Eu lembro do Beauregard, que a gente jogou com o Jefferson. Aquela cena do cão na soleira da porta, aquele troço lá, eu tenho... Me dá até uma ziquezira nas entranhas quando eu lembro disso. Eu me arrepiei, cara. Tu falou agora, eu me arrepiei. Eu lembro porque também, assim, aquela cena foi muito forte também, porque eu gravei o poema, lembra? Como ladra o cão da noite. Lembra que tinha um poema que abria? Eu tava muito envolvido nessa imagem do cão. Quando ele narrou o fungar ali do cão... porra, aquilo pra mim também foi muito marcante. Eu lembro muito claro dele mesmo. Isso. Eu lembro que eu fiz um clipe dessa cena, né? Eu e você, os dois assim, tipo...
caraca, que negócio sinistro é esse que acabou de acontecer aqui. Sim. Então, pô, aquilo ali é pra... Cara, a galera que não viu, cara, veja, essa cena é muito foda. O cara fez tipo, é o roleplay supremo, sabe? Eu acho que isso aqui é maneiro do RPG, porque o cara foi um efeito sonoro que o Jefferson colocou no jogo, que a gente sentiu, tipo, o bafo do cramulhão no nosso cangote, cara. Foi muito foda, sinistro. Mesmo. Muito foda. Eu lembro teve o Light in the Dark, que era um personagem que foi a primeira mesa que eu tive no canal depois do Rolo Dado, então foi a primeira que eu joguei no canal, o Mitofir que narrou, e eu tinha um personagem Mitofir, cara, caralho, que saudade de Mitofir, cara. Porra, faz tempo que eu não escuto falar dele, cara. Não, o Mitofir tá numa outra vida, formou, tá trabalhando pra caramba, eu tive um contato com ele, sei lá, muitos meses atrás, aí ele me falou disso, né? E, cara, tinha um personagem que era o HK-31, que era um droid cleptomaníaco. Você jogava Space Opera, né? Jogava Space Opera. Então, assim, eu gostava muito desse personagem, porque era um personagem mais forte do que eu. A personalidade dele ele era tão divertido de jogar que eu sabia que eu ia fazer merda, eu sabia que eu não devia fazer isso. Racionalmente, cara, eu não posso roubar esse cara nessa loja, mas eu vou roubar. Mas eu vou fazer esse troço, porque era maneiro o personagem. Então, tive algumas cenas, né? Porque a gente era o Beholder, o Meligene e eu, eram os 3 jogadores que estavam na época. A gente estava numa estação espacial e a gente começou e aí tinha um NPC que era do Thales, que tinha jogado com a gente, mas ele tinha saído do jogo, mas o personagem ficou como NPC. E ele era um Jedi neutro, né? A gente não sabia disso na época, eu não sei o nome técnico, é o Jedi Lightsaber amarelo. Sim. Cara, como é que é o nome disso? Me esqueci. O chat é um Guardian, sei lá, alguma coisa assim, né? E ele, né, ele não é nem Light Side nem Dark Side. E aí a gente tava na loja do cara na estação espacial e os 3 roubando, né? Porque eu ladrão, o personagem do Meridian era ladrão e o personagem do Beholder, ele era um Sith infiltrado. Então, cara, 3 bandidos na loja começamos a roubar. Aí o NPC, né? Pô, galera, vocês vão roubar. Aí, tipo, os 3 assim param. Todo mundo fala, cara, eu vou parar e olhar pra cara dele. Os 3 jogadores falaram a mesma coisa, cara, vão olhar pra cara dele e vão continuar roubando. Sim, aí fica, é muito marcante, né, cara? Pô, isso era... A gente tentou roubar um cruzador imperial. É que eu rolei muito mal no dado, cara. Senão a gente tinha roubado um cruzador imperial. Ia ser o roubo supremo. Foi tipo no último episódio da campanha. Sim. Vamos roubar um cruzador imperial. Mas eu rolei mal, tipo, 3 vezes seguidas. O Mitofir me ajudou, mas não teve jeito. Não foi a Kika que jogou essa campanha também? Jogou uma época, não? Isso. A Kika jogou. A Kika tava no grupo tentando roubar o cruzador imperial. É verdade. Era o Meligene, ela e eu. O Beholder tinha saído e ela tinha entrado. Sim. E assim, a gente fala de memórias, de coisas que a gente viveu e tal, mas o que tu tem de plano pra stream agora? Porque assim, e eu te entendo porque a gente fez a mesma passagem. Nós nos tornamos produtores de conteúdo e nos tornamos agora autores, né? E ser autor toma muito tempo. Tipo, um tempo que às vezes você, vou abrir uma live de 4 horas, vale mais a pena você passar 4 horas escrevendo e revisando texto, porque é um produto que você sabe que ele vai ser mais longínquo, enfim, isso aí tem a ver com, tipo, objetivos. Mas você planeja ainda produzir, e o que você planeja produzir de, tipo, produto audiovisual de RPG? Eu lembro que você tava com umas paranoias, com umas noias pra poder seguir, né, enfim, eu sei disso. Mas tu tem... Sempre aqui. Né? Aqui, ó, a caixa daqui, ó. Aí, a caixinha. O público me cobra esse troço até hoje, cara. Claro, né? Porra, fez o hype, tem que cumprir, né, A filha cara? tá afim de jogar esse troço, cara. Chegou na época, né? A filha pode. Mas tu tem, tipo... Porque querendo ou não... E por que eu pergunto isso? É muito, tipo, o objetivo. De uma forma ou de outra, Rolo Dado é o feijão com arroz bem feito. Entendeu? Ele é a campanha, tipo, medieval fantástica, 100 episódios, bem feita, com plot bem estruturado, narração no começo, narração no final, previously, trilha sonora, mas tu tem algum objetivo, tipo assim, cara, eu não quero fazer mais isso, ou quero repetir isso com outra parada? Enquanto produtor audiovisual, você tá pensando no que agora? Analisando o Rolo Dado, o meu plano é ter uma mesa, uma campanha não muito longa, mas sim uma campanha de Pact, de D&D, quinta edição de Pact, que é o próximo, que aí é o conteúdo do cenário que eu tô coproduzindo e já tem até nome. E o nome já foi falado? Eu já falei algumas vezes. Achei que eu ia pegar. Não é exclusiva. Qual que é? O Outro Pacto.
Nós temos o Pact of Dragons e o nome da mesa é o outro pacto. Existe um outro pacto paralelo rodando que não é o pacto original, esse que eu falei mais cedo aqui, é outro pacto. Então, né, que é um pouco da minha vontade de explorar mais um lado de trama política, de intriga, que é um dos vieses do Pact dentro da corte humana, que é uma corte de um rei imortal, que é o cara que fez o pacto há 650 anos atrás, o cara tá vivo. O cara tá vivo. E o cara não envelheceu um só dia desde o pacto. Então, esse cara é considerado quase que um deus, porque é o cara que tá aí. Como é que funciona uma corte onde o rei não morre, né? Inclusive por meios físicos, já tentaram matar ele antes, não morreu. Então tem um lado da intriga que eu quero utilizar, mas aí é a intriga dentro de um mundo dracônico, onde os dragões têm interesses de vez em quando coincidentes, de vez em quando discordantes, né, contraditórios aos dos humanos, aos dos elfos. Então tem muita gente, porque esse pacto, o pacto dos dragões, ele foi costurado entre humanos e dragões, mas também teve que ter um pacto entre não dragões e um pacto entre os dragões. Sim, ou seja, teve uma costura política entre os dragões para poder falar, vamos fazer um pacto com os Naum, né, os breves como o ar, e também teve que humanos, elfos e anões se unirem para fazer esse pacto. Cada um tem um papel nesse pacto. Então tem pactos dentro de pactos. Eu não tô falando, minha mesa não vai ser nenhum deles. Minha mesa vai ser um outro pacto. Porra, caralho. E isso é uma característica que você tem, né? Você gosta de intriga política, né? Você curte, né? Um backgroundzinho político ali. Que aí tem a questão de que no Rolo Dado eu queria ter feito isso, né? Mas a minha escolha lá na minha campanha presencial de 2004, por Iríabor, era para ter esse pano de fundo, para ter uma cidade com intriga, com bandido, com bandidagem, aquela mistura Rio de Janeiro, quer dizer, Iríabor, de, né, político com privado, né, de público e privado, o bandido que é político, o policial que é bandido, sabe? Aquele negócio de Iríabor, né? Então eu escolhi Iríabor por causa disso. Só que o que aconteceu é que a característica dos jogadores não é para esse viés. Então aí eu fui seguir aquele viés que os jogadores estavam perseguindo. Então até os jogadores, eu não tenho nada ainda em termos de jogadores do outro pacto, mas eu quero escolher jogadores que topem esse lado político. Olha lá a cara deles. Estamos de olho. Estamos de olho. O irmão está de olho. Mas né, tem uma... esse é um ponto interessante, assim, tipo... que Rolo Dado é muito longo, mas quando você jogou outras campanhas, você pensa um casting ou você pensa uns jogadores? Porque é diferente, tipo... Eu tenho essa convicção. Eu não chamo de jogadores, eu chamo de elenco. Mas isso eu sei porque é por causa do meu background de teatro. Tipo, eu dou instruções precisas para as pessoas. Bom, você jogou mais de uma vez comigo, você sabe, né, como é que eu mestro, assim. Mas, tipo, hoje tu vislumbra a escolha de jogadores a partir de que viés? Você pensa na mecânica? Você pensa no impacto no público? Você pensa na dinâmica do grupo? Claro que tudo isso acaba, né, girando, assim, mas o que pra ti pesa na hora que o Azekos faz a escolha do grupo, né? Cara, tem tempo que eu não tenho mesa nova no meu canal, né? Esse ano eu não tive nada de novo. Ano passado eu tive Alien, que era o grupo, a gente repetiu o grupo. Tive Alien, tive Pathfinder. E a gente tinha repetido o grupo da primeira temporada. Tem alguns critérios, assim, né? O quanto que o cara... Um critério importante é o quanto que ele vai dar de profissionalismo para o tempo de fazer aquilo ali. Porque o que eu já vi é quando o cara não é produtor de conteúdo, ele tem uma visão diferente de jogar RPG. Então, se você marca às 7, no grupo dele do fim de semana, o cara chega às 8 não tem problema. O cara para stream tem problema. Você não pode chegar às 8 se eu marquei contigo às 7. Então, o produtor de conteúdo já tem esse viés de, não, eu sei que o cara marcou, tem que fazer, o cara sabe, já é um cara que sabe mexer com programa, com câmera, tem microfone, então esse cara já tem uma infraestrutura para poder jogar, é diferente do cara do civil, né, que não é da produção de conteúdo. O cara vai chegar com aquele headsetzinho miado, com o microfone todo estourado, tudo errado, com problema de mau contato do microfone. Então, eu tenho essa preocupação de
trazer produtores de conteúdo, porque eu sei que são pessoas que vão ter um nível de profissionalismo em lidar com um jogo como um produto e que já tem um setup, estão preparados, o cara tem um espaço para fazer isso, ele não tá jogando da cozinha dele, onde passa a bola do louça atrás. Então eu tenho isso de garantir que o cara vai ter aquela pontualidade e dedicação. Por exemplo, você chega pro cara e fala, cara, você vai ter que ler um capítulo de regra. O cara que não é jogador de videogame, por exemplo, ele não sabe o que é isso. Porque, cara, quem é jogador de videogame? Para ler fórum, para ler tutorial, para ver vídeo, para construir deck. Então a gente está acostumado a estudar o jogo que a gente vai jogar. Chegar para um não iniciado e falar, você vai ter que ler 20 páginas de livro, cara, complicado. Por um outro lado, eu penso sim no impacto que esse cara pode trazer para público, o quanto que ele vai trazer de público diferente para mim. Então, trazer pessoas de cenários diferentes, de jogos diferentes, que produzem conteúdos diferentes do meu, para alcançar mais público mais diverso. E daí vem, né, muita gente falar que, conheci, não sabia o que era RPG, fui conhecer quando eu fui acompanhar o Ishiro jogando no canal das Ecos. Legal. Então eu trouxe o cara de um cenário diferente, porque aí pôde mostrar RPG para esse novo público. Mas eu não penso, e eu penso um outro critério que aí ele é meu, cara, o quanto que eu gostaria de jogar com esse cara, ou quanto que eu gosto de jogar com esse cara, é uma preferência minha. Tô trazendo pessoas para jogar na minha casa, no meu canal, cara, eu quero um cara que eu gosto de jogar. O Ishiro é um, que eu sempre quis jogar com ele, a Bia pra caramba, assistia, a gente interagia no Twitter e na Twitch, falei, cara, vou chamar o Ishiro pra jogar comigo, é um cara que eu quero jogar com ele, pô. O Ogro é outro, né, o Joga Como Ogro. Sim. Cara, é um que, eu assistia ele me chamou uma vez pra participar de uma ação beneficente no canal dele. Falei, cara, eu gostei desse cara. Eu conheci ele por alto, a gente trocou uma ideia. Falei, vou ter esse cara na mente, no futuro aí vou chamar ele pra jogar. Trouxe ele pra jogar o Alien. Então tem sempre isso. Você e o Roxo foi a mesma coisa. Cara, esses meninos de formação Fireball, caralho, conteúdo foda desses caras, quero jogar com esses caras. Foi daí que veio a ideia de trazer o Roxo pro Rolo Dado, aí depois veio a ideia do Mares de Sal e Sangue. Então tem muito disso, de eu querer jogar com aquele cara. Massa, O cara, aí entra num ponto legal, que é o ponto de, no fundo são pessoas que eu quero jogar, porque jogar RPG é legal jogar com amigos, né? Então eu quero jogar com essas pessoas que são, podem ser minhas amigas, né? Isso é um ponto gostoso mesmo. E aí, querendo ou não, a internet permite isso, né? Mas agora, pra poder finalizar, a gente chegou aqui no nosso tempo, mas não, a gente não pode finalizar sem um clássico, que ainda não aconteceu, porque esse é o primeiro episódio de RPG, mas que é o bate-bola jogo rápido. Agora fica eu e tu na câmera aqui. É o clássico. Eu falo uma coisa, ou uma palavra, ou uma parada, e você tem que responder o mais rápido possível a primeira coisa que vem à sua mente, tá? Então, Azeco, se prepare, porque tem que ser rápido mesmo, beleza? Tamo junto, já rolei a iniciativa aqui, vambora. Beleza. 3, 2, 1. Um sistema de RPG. D&D. Um monstro. Beholder. Um suco. Laranja. Um país que você quer visitar. Austrália. Uma cor de escama de dragão. Verde. Uma pessoa que você admira. Peter Drucker. Uma pessoa que precisa jogar com você. Cara, uma pessoa que precisa jogar comigo. Mind blank, travei, galera. Caralho, Chaves. É isso. É porque você pede pra escolher uma pessoa, cara. Pessoa isso é cruel. pra jogar contigo. E perceba que não é pra você jogar com ela, é pra jogar contigo. Pra jogar comigo. 3, 2, 1, foi. Kika. Um local fictício. Irgat. O melhor salgado é de... Coxinha de frango, claro. Minha mãe mandou... Eu vesti uma jaqueta, cara. Boa. Um desejo. Que as pessoas entendam que o que é bom pra ela talvez não seja bom pros outros. E que elas precisam respeitar as vontades das outras pessoas, desde que legítimas, desde que não prejudiquem ninguém. Eu tenho um desejo muito intrínseco meu, cara. É parte do que me move como trabalho. É ajudar as pessoas a entenderem pontos de vistas diferentes. Sabe? Um dos problemas da humanidade hoje é que eu quero que você faça as coisas que eu acho que são certas pra mim. Você faz as coisas que são certas pra você. Se você não tá prejudicando ninguém,
Então você faz o que você quiser da sua vida, cara. É isso que eu gostaria, esse é o meu desejo. E com isso, a gente finaliza o nosso URPG. Azex, obrigado por ter topado essa conversa. Isso é incrível, foi incrível ter você aqui no começo, nesse primeiro episódio. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Você é uma pessoa que eu admiro muito, não só você, o que você fez pelo RPG como produtor de conteúdo, mas você pessoa, né, Luiz? A gente conversa bastante, a gente conversou bastante. E eu sou muito grato também. Eu não sei se eu cheguei a falar isso, mas eu sou muito grato por você ter me dado a oportunidade de mestrar Mares. Eu acho que foi muito generoso da sua parte permitir que Mares também se tornasse o que se tornou e ter participado disso de maneira tão humilde, assim, tão verdadeira, assim. Acho que quando você estava jogando, quando você estava envolvido com aquilo, eu percebi que você estava envolvido de verdade. Eu sou muito grato a isso, assim, né? Muito, muito, muito foda. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, pô. Foi do caralho, cara. E, pô, que prazer te ter aqui, né, cara? Legal. Você tem que vir mais vezes, cara. Você tem que vir mais vezes. Prazer é todo meu, Pedro. Que eu falei, pra mim é uma honra poder estar no programa de estreia, né, disso. Vai ser o primeiro programa lá da playlist. É verdade. Então, desejo primeiro vida longa ao programa. Eu acho que esses papos são muito bacanas, a gente poder ter essa troca e poder falar de RPG e de vida e de outras coisas. Eu acho que parte do nosso trabalho de produtor de conteúdo é ajudar o pessoal a ter ideias novas, a se distrair, a se divertir e também trazer alguns insights, enfim, para o pessoal, né? Como eu falei, ajudar as pessoas a crescer e se desenvolver na sua vida. E, cara, sobre Mares, na verdade, o mérito é todo seu, porque Mares só se tornou o que é pela tua condução, né? É muito por conta da tua condução. Claro que tínhamos jogadores muito foda na mesa, todos nós, né? Tudo cobra criada e todo mundo a fim de fazer um jogo muito bacana. Mas eu que agradeço, né? A tua disposição lá de narrar lá atrás pra mim e o convite aqui, estamos muito juntos, você é um cara que eu admiro pra caralho, né, de tudo que você já conquistou e com o nível de preocupação com os detalhes e o teu profissionalismo e a tua vontade de fazer um programa bacana pro público, entregar coisas bacanas pros outros, eu acho que é sempre um modelo pra todo mundo. Brigadaço pelo convite, Pedro. Pô, eu que agradeço. E se não vai poder ser daqui sem um convite, eu vou te fazer o convite formal, não precisa me responder. Mas eu queria saber se você tá afim de jogar a campanha nova que a gente vai fazer, chamada A Selva de Philon, em Skyfall. Pra você jogar Skyfall com a gente, Azex. Você topa? Cara, vamos ver. Eu topo, mas a gente tem que botar isso muito direitinho. Perfeito. Na agenda pra poder... O que eu já cheguei a falar pra você antes. Não quero assumir um compromisso contigo e daqui a pouco vai falar, pô, Pedroca, não vai dar. É isso, não, sem problema. Então... Combinando bem, tô dentro. É isso. Não, a gente deixa assim por enquanto. O importante é saber que existe essa possibilidade. De novo, Azex, obrigado, valeuzão mesmo. Pra quem tá vendo isso no YouTube, a gente gravou ao vivo na Twitch. E o RPG vai sempre rolar na quarta-feira, então você deve ter visto os cortes do episódio inteiro, também tá no Spotify. As músicas de fundo são as músicas de FTS, Free to Stream. É uma playlist, Azex, de graça, sabia? Lo-fi de RPG de graça, que você pode ouvir no Instagram, no Spotify, na parada toda. É isso, entendeu? Então vai dar tudo certo. E na semana que vem, a gente vai ter um convidado especial. A gente teve o Azex, e na semana que vem nós temos o Patife. Patife vai vir aqui para poder falar sobre várias coisas, sobre a carreira dele de youtuber, sobre as mudanças, os altos e baixos, as questões também da vida pessoal e, por fim, quem sabe, falar um pouco sobre o RPG. É isso, espero que vocês curtam a noite de vocês, muito obrigado e até a próxima. Você quer deixar o seu jabá, um local onde as pessoas te encontram, como que acompanham, aonde que as pessoas acham Pact of Dragons? Acho que isso talvez seja um ponto importante. Onde que as pessoas acham Pact of Dragons hoje? Cara, eu tenho 3 Linktrees aqui pra jogar, eu vou jogar no chat. Pode jogar. Pact of Dragons. Linktree, Pact of Dragons. A gente tem os links dos vídeos que a gente já fez, né? Dos bate-papos da Gazeta de Taedras, que é o programa. Dar um mod, peraí. Pô, foi mal. Manda de novo. Tem o... Foi? Foi. A gente tem os programas que a gente faz, atualizações do projeto, tem a campanha do Gruntar e tem também o Quick Play gratuito do Pact. Então, tudo isso que a gente falou do Pact, a gente tem um Quick Play gratuito que tem, cara, acho que são 2 classes, 2 raças. A gente tem uma aventura pronta, tem uma parte de cosmologia, tem uma região, né, um pedaço de um domínio icônico, todo preparado já. Então tem monstro, dentro da aventura tem monstro, então é pro cara pegar o Pact e já sair jogando. Então, e gratuito. Então vai lá e baixa. Tem o meu
Azecos aqui com os links de Twitch, YouTube, tem link para praticamente todas as campanhas de RPG. No meu canal do YouTube tem, cara, D&D, tem um bocado de D&D, tem Fiasco, tem Call of Cthulhu, tem Belregard, Shadowrun, Kuro, Pathfinder, cara, tem um monte de coisa, tem um monte de sistema, cenário, áreas mágicas, sistema cenário diferente. Tem o Mestres do Dungeon, que é uma série que eu me orgulho muito de ter feito, de estar fazendo, que é bate-papo sobre os desafios de narrar RPG. Então, mó galera já participou, Pedroca, Roxo, Trevisan, o Kobe, Gruntar, o Pug, o próprio Jefferson Neves, que é o autor de Belregard, que narrou pra gente, também participou de um programa. Então, tem tudo que é link de RPG tem lá. E o último eu deixo o da minha empresa, do meu trabalho de mentoria, consultoria, treinamento, coaching, que aí tem palestras minhas, tem 2 palestras minhas, tem uma sobre oratória, muito bacana essa palestra de oratória que eu fiz aqui em Curitiba, tem o meu site, no site tem e-book gratuito, então eu tenho um e-book de relacionamento interpessoal, e eu tenho outro de liderança, eu não sei se eu cheguei a publicar o de gestão do tempo, que é o meu material didático dos meus treinamentos. Então, quando eu vou fazer um treinamento numa empresa, eu falo, cara, meu material didático é isso aqui, com todos os conceitos, livros, referências, tudo mais, bem formatadinho, diagramadinho, bem bacaninha. Então, deixa esses 3 links aí, que é a plataforma de links para tudo que é canto. Perfeito. Gente, muito obrigado, espero que vocês escutam a noite de vocês. E tamo junto, Azecos, brigadão, é muito nóis, very much we. E até a próxima. Até nóis. Valeu.